ao Firmino, isso está sendo feito, a gente já trouxe aqui, Sim. mas ao ex-presidente Lula. Por exemplo, foi utilizada na propaganda eleitoral gratuita a imagem do Silvio com uma entrevista, um recorte de entrevista e um recorte de entrevista do ex-presidente Lula ontem ao programa do Ratinho, em que o ex-presidente fala, olha, eu vou governar em diálogo com os governadores que sejam eleitos de outros partidos que não o PT, que não a esquerda, porque eu quero realmente reconstruir o país e dar resultados. Então, esse recorte foi utilizado para mostrar que se Silvio Mendes for eleito governador, ele vai ter uma boa relação com Lula. Está sendo explorado pela cúpula da campanha, principalmente em grupos de WhatsApp e agora na propaganda eleitoral, ou seja, é oficial a vinculação com a imagem do ex-presidente Lula. Sabe. Essa é uma estratégia. Então, a estratégia não é apenas desvincular de Bolsonaro. Não. Mas agora se vincular a Lula. É isso, Ananias. Isso já foi tentado uma vez, teve uma resposta da Justiça Eleitoral, Inclusive da Justiça. com relação a esse uso dessa imagem. Então agora isso vai voltar na reta final. Vai voltar, porque assim, se desvincular do Bolsonaro, isso foi feito durante todo o início da campanha, né? Sim. Usar a imagem do Firmino, mostrar a relação de Silvio Mendes com o Firmino Filho, está sendo utilizado agora. Então, o plus, né, a cereja do bolo, é trazer essa imagem muito positiva do Lula. Pesquisas apontam possibilidades reais de que Lula vença no primeiro turno, muito palpável, muito factível de acontecer, segundo essas pesquisas de institutos nacionais. Então, seria aproximar Silvio de Lula, de uma maneira que a Justiça Eleitoral não possa barrar como foi feito anteriormente. Ari, exatamente. Nós estamos em um outro momento. Aquela primeira vinculação aconteceu no início da propaganda eleitoral. Agora, a SAV antecipa para a gente que nessa reta final vai se fazer um novo movimento. De lá para cá, a gente passou a ver o Rafael como um candidato mais conhecido e Rafael como um candidato que passou a ser reconhecido por quem o conhecia como o candidato de Lula no Piauí. Qual é a eficácia que retomar essa estratégia agora pode ter na sua avaliação? Olha, eles estão calcados nessa entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ontem no programa do Ratinho. Inclusive, na propaganda de hoje, eles vão exibir um corte dessa entrevista em que o Lula diz o seguinte: uma vez eleito, eu vou conversar com todos os 26 governadores, mais o do Distrito Federal, independente do partido deles. De dentro da campanha do Silvio, a avaliação é de que este vídeo que irá ao ar hoje na propaganda do Silvio vai causar uma repercussão maior do que aquele corte da live do Bolsonaro lendo as peças com os nomes e os números do Silvio e do Joel. Hoje, em Sabatina, aqui neste programa, quer dizer, no programa que terminou na banca de Sapateiro, aqui nesta emissora de rádio, eu e o Francis Teixeira ouvimos o Silvio Mendes. E ele reforçou isso, inclusive citando essa entrevista do Lula ontem no Ratinho. Aí ele disse o seguinte: quando eu fui prefeito, o Lula era presidente. Eu inaugurei 3 maternidades, a Ponte Estaiada e o HUT, tudo com a parceria com o governo federal. Aí ele disse, e o Wellington Dias não fez tanto. Eu disse, então o senhor está falando que fez dobradinha com o Lula? Não estou falando isso, mas estou falando que a gente atuou em sintonia e pode voltar a fazer isso novamente. E a minha pergunta, Ari, vai dar certo? A conferir na próxima pesquisa amostragem. Sabe, você tem um novo, ou mais um desdobramento. Da estratégia a gente amplia a discussão. Além da questão do Lula, Ananias, tem as adesões, ainda adesões de última hora, mas são adesões de peso de candidatos com chances reais de serem eleitos, tanto já deputados que buscam a reeleição, como candidatos que têm chances concretas de alcançar uma cadeira na Alep ou na Câmara Federal, que estão sendo procurados por esses interlocutores aí da oposição para aderirem na última semana, dando um peso, dando um volume, porque a percepção, Ananias, é de que a campanha do Rafael ela tem mais volume. Então, essas adesões de peso na reta final, por exemplo, de candidatos que dialogam ali com o meio evangélico, que já dialogam com o meio militar, que dialogam com essas áreas temáticas, aí, ó.
Dialogam com os evangélicos, dialogam com os militares. Vai ter desistência? A Sávia está dando a Gente, dica. quer dizer que eles não desistiram ainda de levar o candidato a deputado estadual Tiago Vasconcelos para o lado do Silvio Mendes? Não desistiram ainda, sabe? Eu não sei. Ari, quem não desistiu? Quem? O ministro Ciro Nogueira, deputado Júlio Arcoverde estão tentando levar nomes como Evaldo Gomes, do Solidariedade, o candidato Tiago Vasconcelos, que é muito bem votado no meio evangélico, tem ali as suas bases evangélicas, estão sendo cortejados há bastante tempo. Ari, senti falta de um nome aí, porque tinha uma grande expectativa de que o presidente da Câmara, Jeová Alencar, trouxesse adesões para Silvio. Os 16 de Jeová, mas há 9 dias da eleição é muito pouco provável que isso se confirme. Você falou aí em Ciro, tem uma novidade do ministro. Pois é, ele desistiu das férias na Casa Civil. Divulgou inclusive uma nota, acabou de sair a nota, ele explica que só vai tirar essas férias após a eleição. Voltará a dividir o tempo dele entre Brasília e o Piauí. A leitura que a gente faz é que repercutiu muito mal a notícia de que ele confirmou a Apoliana Oliveira ontem aqui no programa, de que ele ia tirar a licença da Casa Civil. Repercutiu mal por quê? Parecia que ele estava jogando a toalha para poder eleger aqui Silvio Mendes e a ex-mulher dele, Iracema Portela. Então, nacionalmente, a informação do jogo do poder que a gente deu aqui em primeira mão, ela repercutiu e aí hoje ele recuou. Ele disse que vai tirar as tais férias, mas só a partir do dia 2 de outubro. Foi você que deu aqui, Ari, naquela matadora, você lembra? Dei a informação matadora, depois a Poliana aprofundou com ele, trouxe E ele a imprensa nacional falando. Repercutiu. Isso, a imprensa nacional repercutiu. Kátia, a questão das adesões não depende 100% de Silvio e da sua equipe lá de articulação, como citou o Ari, que tem Ciro Nogueira, que tem Júlio Arcoverde, que tem Jeová Alencar. Mas, pôr em prática essa estratégia de buscar uma proximidade com Lula, depende 100% da própria campanha e a prova é que isso já deve ir ao ar hoje, inclusive na propaganda eleitoral. O que você acha com a sua avaliação? Primeiro que em relação você vê que a notícia é geográfica, né? Para a imprensa nacional, foi uma sinalização de abandono ao presidente Bolsonaro. Aqui no Piauí, era a sinalização de reforço à campanha de Silvio e, inclusive, dessas estratégias finais que a Sávia trouxe aí, já que o senador Ciro é o grande articulador político aí da campanha de oposição. Em relação a usar Lula agora na reta final no programa, a gente tem que avaliar se isso não fará melhor a Lula no Piauí, se é que é possível, já que ele aqui já tem índices de aprovação muito altos, do que ao próprio Silvio Mendes. Assim, o que é que isso trará realmente de retorno depois de sucessivos problemas aí de campanha e daquela live do presidente Bolsonaro.